desta primeira fase de atenção e de compreensão, aquela informação nova, ela vai ser encaminhada para uma região do cérebro chamada hipocampo. É como se fosse uma estação intermediária de armazenamento da memória. A partir de um período que é variável, mais em torno de 3 a 6 meses, aquela informação que temporariamente ficou armazenada neste hipocampo, ela vai ser armazenada de maneira mais definitiva na parte mais externa do cérebro, que nós chamamos de córtex cerebral, na parte cinza, a substância cinzenta do cérebro. A doença de Alzheimer, como nós vamos ver, ela é uma doença que afeta, principalmente nos seus estágios iniciais, essencialmente o hipocampo. E aí a gente consegue responder como a avó do Bruno se lembra de coisas de 30 anos e não se lembra de coisas que ela aprendeu hoje. Por quê? Porque a estação intermediária de memória, que é o hipocampo, está destruído, não funciona adequadamente. Mas as memórias mais antigas já estão armazenadas de maneira bastante firme, consolidadas definitivamente na substância cinzenta. No entanto, conforme a doença de Alzheimer avança, todo o cérebro acaba sendo acometido. E nas fases mais tardias da doença, não só as novas informações são comprometidas pelo acometimento do hipocampo, mas coisas muito antigas também são perdidas, porque aquelas informações que estavam na substância cinzenta acabam sendo perdidas também. Bom, tem pergunta na internet? Vamos acompanhar aqui. Minha avó tem Alzheimer, posso ter também? É possível evitar isso? Ana Cláudia de Belo Horizonte. O principal fator de risco para que se tenha a doença de Alzheimer chama-se envelhecer. Isso é claro. Então, quanto mais nós avançamos, quanto mais a nossa idade aumenta, maior o risco. A questão genética, para se ter uma ideia, só 5 a 10% dos casos de doença de Alzheimer são casos genéticos, em que existe na família, em várias gerações anteriores, pessoas com doença de Alzheimer. Na maior parte das vezes, a doença de Alzheimer ela acontece como um efeito do envelhecimento associado com alguns outros fatores, como, por exemplo, fatores de risco vasculares, pressão alta, diabetes, colesterol, obesidade. Acontece por problemas, algumas doenças que facilitam, como por exemplo, ocorrência de pequenos acidentes vasculares cerebrais pode facilitar o aparecimento da doença de Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer, respondendo à pergunta, ela é genética? Na maior parte dos casos, não. Não é genética e é um risco que a gente corre ao envelhecer. Então, e é bom que todos nós corramos esse risco, é sinal que estamos envelhecendo. Estamos vivos, né? Se a gente tiver sorte, a gente chega lá na frente, né, Suzana? Mas é possível envelhecer usando a memória, praticando essa máquina, né? Claro, e justamente, assim como existem fatores de risco para a doença de Alzheimer, existem fatores de proteção também. E um dos maiores fatores de proteção é a educação, ou seja, é o tempo que ao longo da sua vida você teve exposto à necessidade de aprender coisas novas, de formar memórias novas, de usar a sua memória. Ler, prestar atenção, viver. Isso. A leitura é um exercício extraordinário, é o que chega mais próximo de um exercício completo, digamos, né, para várias faculdades do cérebro ao mesmo tempo, várias delas dependentes de memória. Você precisa lembrar daquelas palavras, para poder continuar lendo, né, a história, você precisa formar memória do que você está lendo nesse momento. E a gente pode ler qualquer coisa, revista, jornal, Bula, livro, bula. Catálogo, telefone. Qualquer leitura é válida, mas eu acho que criar o hábito de buscar leituras, né, de buscar informações novas, tipos de leituras novos, eu acho que mais importante, além do hábito da leitura, é a variedade. De maneira geral, é a riqueza de atividades que a gente faz que contribui mais para a gente manter várias capacidades do cérebro funcionando bem. Ler em voz alta é melhor? Ler em voz alta é bom para quem está interessado em, por exemplo, melhorar a sua dicção, ou reforçar o som das palavras, mas não tem fórmula mágica. O importante aqui é se expor a esse exercício, a essa necessidade de formar associações novas e de lembrar do que você já memorizou. Olha que é uma experiência emocional maravilhosa, a leitura, né? Uma grande viagem, né, Suzana? Claro, você ainda tem essa oportunidade, né, de se colocar no lugar dos outros, de vivenciar coisas que você não teria sozinho como fazer. Fantástico. Bruno, Débora, muito obrigado.